Calejão, a gente tem que falar que antes deles comemorarem essa candidatura do Flávio, né, a gente tem Augusto Nunes, Alan dos Santos, Constantino falando perdemos. Eles mesmos se colocando assim como derrotados. A gente tem aqui, principalmente o Augusto Nunes, né, numa fala aqui trevosa, de que já era, não deu, não sei o que fazer mais, né? Vamos ver aqui. Ô Beze, só um parênteses, porque isso é importantíssimo e eu pesquisei aqui, é o seguinte, ó, a resposta da IA, tá? O Flávio Bolsonaro não precisa renunciar ao cargo do senador para concorrer a outro cargo em 26, seja para presidência ou qualquer outra coisa no nível federal, estadual, municipal. Pela legislação eleitoral brasileira, um político que já ocupa um cargo eletivo e pretende concorrer a outro não é obrigado a renunciar, mas sim a se desincompatibilizar, ou seja, afastar-se temporariamente de suas funções. Então é isso aí que você matou a porra toda. É importante a gente esclarecer isso aí. Eu não sabia também. Eu achei que ele precisava largar a porra toda e perdi o cargo. Tá aí o esclarecimento. Boa. Boa, Calejão. Vamos lá, então, ó, ver o clima de velório aqui que está se colocando, que a extrema-direita está colocando, né? Antes deles festejarem aí a candidatura do Flávio Bolsonaro, eles estão lamentando a derrota para o Lula, né? Já que o Trump deve até revogar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, e eles falam sobre isso e sobre esse clima de derrota, de velório que passa a extrema-direita agora. A gente adora ver eles sendo humilhados, eles tristes, eles acabados, eles com lágrimas nos olhos, que é o caso aqui do Augusto Nunes, né? Que naquela briga entre o Glenn e o Augusto Nunes, hoje em dia eu torço para porrada mesmo entre os dois, tá? Antigamente a gente achava que o Augusto estava muito errado, mas nem tanto, hein? Nem tanto. Vamos lá. Durante alguns dias, semanas, acreditamos que o Trump nos salvaria. O Trump nos salvaria. Puta que pariu, então você é muito otário, cara. Muito, muito, muito. Cara, 120 anos, né? Tem cara de 150, né? Acabado, mais um da extrema-direita acabado, né? Mas com esses pensamentos assim ingênuos, infantis, né? Eu acho que seria uma boa ajuda aplicar a punição aos verdadeiros ditadores aqui, isso ajuda a nossa briga. Nossa. Mas, se a lei aplicada aos ministros que controlam a ditadura do judiciário for revogada, seria bom que ela continuasse. Se ela for revogada, é claro que isso significa uma derrota para os democratas que confiaram na solidariedade do governo americano. Democratas! Os democratas, caras que fizeram um golpe de Estado, queriam dar um golpe de Estado, matar o presidente, matar o vice, matar o Xandão. Democratas, né? Tem o Alan também falando aqui sobre o que está acontecendo e culpando aqui as pessoas, os políticos. Vamos ver aqui na grande timeline, junto com o Lacombe. Óbvio que um apocalipse pode cair sobre o Brasil, sim, e nós falamos isso aqui inúmeras vezes. Cuidado, não deixem de apoiar Bolsonaro. Cuidado, não deixem Bolsonaro nessa situação. E o que a gente falava aqui o tempo todo? Eu mencionei Novo, Tarcísio, mencionei outros nomes que o pessoal está aqui arranca os cabelos quando a gente menciona, Nicolas, etc. O que eu falei? Ou vocês se preocupam com Bolsonaro ou tudo cai. Óbvio que um apocalipse. Claro, o garotinho de recados do Eduardo Bolsonaro, né? Agora, você vê a Ana Paula Henkel aqui, ó. Não basta o péssimo dia no Brasil, aperte uns cintos, a coisa pode piorar. A única boa notícia do dia é que o caso Felipe Martins andou aqui nos Estados Unidos. A verdade incômoda. Aquela que tentaram enterrar está vindo à tona e agora nomes podem ser expostos com documentos. Aí perguntam para ela, as coisas podem piorar porque as sanções vão ser revogadas, vão retirar a Magnitsky? Fala pra gente, Ana. E ela faz uma cara de chorinho. Tá triste, tá triste, Ana Paula Henkel, né? Tá levando bolada na cara de novo, né? Igual das cubanas, né? Que coisa, né? Que coisa, né, Calejão? Eles estão tristes. Tem o Codorna de óculos também falando aqui, né? Percebeu que o Trump, como diz nosso querido William De Luca,
Até a cordona de óculos sabe que o Trump já soltou a mão do Jair aqui, ó. Que triste. É uma espécie de oligarca brasileiro turbinado por recurso público do BNDES, do lulismo, né? E ele é muito que pariu do governo Lula. Então, o que parece que está sendo costurado aí é tentar oferecer a cabeça do Maduro. Maduro aceitaria renunciar, ir para Catar, ficar com 100 milhões de dólares lá curtindo a vida, sei lá. E, em troca disso, o Brasil oferece algumas outras coisas que o Trump está exigindo, como a questão das big techs e tudo mais, talvez terras raras. Em troca, o Donald Trump realmente viraria as costas para Bolsonaro e para a direita brasileira. Ele abandonaria essa luta em prol da libertação do Brasil, que ele vem batendo tanto na tecla, né, de caça às bruxas, perseguição, juristocracia, e entregaria o Brasil à turma que está no poder mesmo, inclusive derrubando sanções contra ministros do Supremo. Esse é o cenário que muita gente desenhou, que tem muitos boatos circulando, inclusive em Washington, né? Seria, desnecessário dizer, caótico para o Brasil, né? Seria uma grande traição, entre aspas, para os brasileiros patriotas, mas eu vejo da seguinte forma: o Trump fez o possível. Ele agiu com várias ameaças, com sanções, com tarifas, para ver se o Brasil entrava nessa luta por sua própria libertação. E a gente sempre tomou cuidado aqui de dizer que o Trump não ia ser um salvador da pátria, ele não tinha uma bala de prata, uma solução mágica. Ele estava dando você falou. E falou. Queria as elites do Brasil seguir adiante nessa luta. O que aconteceu, Paulo, é que as elites brasileiras viraram as costas para o Trump. Veja, uma grande liderança da direita bolsonarista, o próprio Silas Malafaia, chegou a criticar a presença de bandeira americana em protesto. Chegamos nesse ponto. Vários atacaram o Eduardo Bolsonaro, que estava tentando fazer essa articulação com o presidente americano. E estava super funcionando. Funcionou bem pra caralho. Você entende o quão estúpido o sujeito é, cara? Que loucura, velho. Muito. Vamos ver aqui o que é um hidrante de chorume mesmo. A conclusão a que chegou o presidente americano é que o Brasil não quer se livrar de Alexandre de Moraes, que para o Brasil está tudo muito bom e está tudo muito bem. Então, se virem, né? Ele vai priorizar, como sempre deixou claro, os interesses americanos. Lula, de forma pragmática e inteligente, preencheu esse vácuo, né, que a própria direita ficou atacando o Trump e o Eduardo Bolsonaro, com o Joesley Batista, negociando com alguém que ele chamava de nazista, e agora estão aí num bom relacionamento que, no fundo, é troca de interesses. Agora, resta saber, claro, ainda tem muitas dúvidas, se o Maduro aceita participar desse acordo, né? Porque para o Maduro não é trivial pensar numa renúncia. O que sobrou de esperança para o brasileiro hoje, vejam só que irônico, é o Maduro não arredar o pé da Venezuela e enfrentar os Estados Unidos, e a operação renúncia do Joesley e Wesley Batista em conluio com Lula não dá certo. Seria muito ruim para... São cambalhotas retóricas a todo momento, Calejão. E torcendo para a guerra. E continua torcendo. E continua sendo uma figura extrema. Cara, é triste, velho. No fundo, sabe? Tem gente que não aprende nunca, Beze. E mesmo a essa altura da vida, ele continua sendo um sujeito, entendeu? Continua usando o microfone dele a favor da guerra, a favor da morte, da destruição, utilizando o ódio como plataforma política. Você vai fazer o quê? Nesse caso aí, eu não vou nem falar mais nada sobre o Constantino. Sobre o Alan dos Santos, o que me espanta é o seguinte, velho. O Alan dos Santos confunde linguagem corporal, gestos e tal. Ele confunde, Beze, forma com conteúdo. Ele acha que uma boa forma, que se você falar assim, e aí eu tô te explicando, Beze, porque não sei o quê, e usar o corpo necessariamente significa que você tá fazendo um bom trabalho em termos de comunicação. E forma não é nada se o teu conteúdo é uma bosta. Entendeu? Você não tá sendo mais, você tá sendo mais eloquente e mais eficaz no sentido de transmitir porcaria. Se é para todos os efeitos, é isso que ele faz o tempo todo. Não sobrou nada. Você vê a argumentação ali do
do Alan dos Santos é uma mistura de todos eles, aliás, né? Agora, ainda no caso, por exemplo, de algumas dessas figuras, elas reconhecem que, não, realmente perdemos. Apostamos aqui, isso aqui deu errado, fortaleceu o Lula e fazer o quê? Bola para frente. Alguns bolsonaristas fizeram isso. Agora, você vê o Constantino, ele ainda continua insistindo que, porra, que absurdo, né? Não, cara, mas o cara tava perdendo capital político como louco, irmão. O cara conseguiu fazer o Lula se recuperar e, para além disso, mudou o paradigma de funcionamento da política institucional brasileira, Beze. Como eu tô te dizendo, isso é um negócio raríssimo que requer a morte de uma liderança ou requer um escândalo. Assim, você entende, mano? É um negócio nuclear. É um tipo de energia muito foda para mexer esse ponteiro aí. O Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer isso meio que quase sozinho. Não é pouca bosta, mano. É bagulho de louco. É impressionante. Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou 139 dólares. Na conversão para nossa moeda, dá quase 740 reais. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.